Amém. Boa tarde. A paz do Senhor para todos que estão me assistindo. Eu quero deixar uma palavra para a meditação, para a sua e a minha meditação, onde eu estava nesse momento meditando e Deus me deu essa palavra, que fica em Deuteronômio 1, a partir do 29, que fala sobre a passagem de Moisés, quando ele foi designado ao Senhor a retirar o povo da escravidão de Faraó, tirar do Egito e levar para a terra prometida. Mais na frente, no capítulo 1, no 29, diz assim, eu vou ler a partir do 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O vosso Deus que vai adiante de vós, ele por você pelejará, conforme a tudo o que conforme convosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes ao Senhor vosso Deus. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei de dar a vossos pais. Salvo foi Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Amém? Então, aqui fala sobre a terra que Deus prometeu. Mas, o que eu tenho para dizer nesta tarde? Deus fala aqui que o que você estiver passando, o que Deus te prometeu, você pode estar numa situação, num momento de medo, porque na sua frente está um gigante, na sua frente está a dificuldade. Mas Deus diz aqui que não se espante, não temas, porque Ele que está pelejando por você. E Ele te prometeu. Então, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mas basta tão somente que eu e você tenhamos perseverança. Acreditemos em Deus. Nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que crer em Deus. Nós temos que ficar na posição. Eu falo sempre sobre... Acho que quase todos os meus vídeos eu falo em estar na posição. Porque esse é o segredo. Não tem como você agradar o Senhor se você não tem fé e não obedecer a Ele. A palavra mesmo diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Mas ter fé e não obedecer também não adianta, porque são duas coisas que tem que andar junto. Pois a fé é estar no comando, é acreditar, é crer, é esperar, sabe? Que é crer que Deus está fazendo, mesmo que os nossos olhos estão ao contrário. E perseverar é a obediência, É fazer aquilo que Deus nos manda, sabe? Então, aqui o povo, ele prometeu a Moisés, sabe? Que através dele tiraria o povo, da escravidão de Faraó. E assim ele o fez. Ele cuidou do povo, Pela manhã, ele deu as nuvens para que o povo não viesse ser queimado pelo deserto. Pela noite, Deus fez fogueira. Deus mandou fogo para que clareasse, para que o povo pudesse andar no deserto no escuro. Mas mesmo assim, quando chegava um momentinho de dificuldade, e aqui fala, foi quando eles chegaram perto da terra que Deus prometeu, eles temeram, eles viram aos seus olhos ao contrário, eles achavam que iam tudo fácil, porque nada é fácil, nada é fácil. Mas se Deus ele está no controle, ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus disse, só não se espante, não tema, você tem tão somente que crer e tem que perseverar. E por isso os pais não chegaram a essa terra, porque eles temeram, porque eles não perseveraram, eles murmuraram, eles muitas vezes se desviaram do adoração do Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, eu acredito que a maioria conhece um pouco da passagem de Moisés, porque é uma passagem muito grande. Então, aqui nesta tarde, Deus só quer falar o meu coração e o teu, que você tem que perseverar e não temer nem se espantar com o que está acontecendo neste mundo, com o que você está passando, porque eu quero dizer que eu não sei o que você passa, eu sei o que eu passo,
seja na área financeira, seja na área emocional, eu não sei. Mas Deus, Ele sabe. E se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você tem que crer no Senhor, você tem que perseverar naquilo que Ele te manda, né? Se você tem um cargo, se você faz algo que Deus colocou em tuas mãos, você tem que perseverar naquilo ali, crendo que mesmo aos teus olhos estando ao contrário, Deus, Ele está pelejando, porque Ele diz aqui na palavra dEle que Ele pelejará, Ele está pelejando por você. E se você não pelejar, se você não crer, então Deus, Ele deixa você perecer. Não é Ele que quer, e sim você que não creu nele, né? A palavra diz que só quem entrou na terra de adulto foi Caleb, porque ele creu e no final dele, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. O segredo é esse, ó, seguir ao Senhor, seguir aquilo que Ele nos manda, seguir a adorar a Ele, a fazer a vontade dEle, porque a palavra diz, busca o reino dos céus, porque as demais coisas serão acrescentadas. E se você está precisando de uma provisão, de uma providência, de saúde, do que for, eu não posso fazer, teu irmão não pode fazer, mas Deus, Ele pode. Só que você tem que perseverar, você tem que estar na posição, você tem que estar no Salmo 40, que é ter paciência e esperar chegar o tempo, porque tudo tem o seu tempo. Então, aqui fala que por conta disso, Deus se indignou e jurou que os seus pais não iriam entrar, né? Por quê? Porque eles tiveram medo, não creram em Deus, né? Então, é a mesma coisa eu e você. Quando eu e você, às vezes, deixamos uma casa na mão do Senhor e, na verdade, depois começamos a murmurar, às vezes a gente começa a colocar a mão e a gente quer resolver. Então, a gente tá mesmo que dizer, não precisa fazer nada não, Deus, eu mesmo resolvo. Mas eu quero te dizer que quando Deus faz, Ele não deixa ramo nem raiz. Se Ele cuida de você, Ele cuida certo, verdadeiramente perfeito, né? Porque no deserto, Deus, ao dia, Deus fazia vir uma nuvem onde cobria o povo dele para não se queimar. Quem é esse que pode fazer? Só Deus. Mesma coisa na minha tua vida, aquilo que é impossível a teus olhos, Deus, Ele pode fazer. Se Ele disse que você não precisa se espantar, nem temer, creia nele nesta tarde. Então, hoje, o que Deus quer dizer é que você tem que crer que Deus está pelejando pela minha e pela tua causa. Eu quero te dizer, crê no Senhor. Ele está no controle da minha e da tua causa, da minha e da tua vida. Amém? Então, fica na paz do Senhor e boa tarde.